Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis e Apocalipse. Nós estamos falando do capítulo 21, versículo 22 de Gênesis, a qual Abraão vai fazer uma aliança agora com quem? Com Abimeleque. E Abimeleque, a gente até já pontuou, Abimeleque no capítulo 20, em que Abraão tinha ido até esse reino, essa região, e lá onde Sara tinha ido e era muito bonita, e Abraão falou dizendo que ela era sua irmã. E acabou que tanto Abimeleque como Abraão eram homens temente a Deus, e Deus falou com Abimeleque para não deitar com Sara. E aí sim, Abimeleque não deitou, não perdeu a sua descendência, e Deus abençoou Abimeleque por ele ter escolhido obedecer em vez de ter deitado com Sara, porque ele era um dos governadores, representantes reais. Então, nós vamos dar continuidade a partir desse versículo 22 do capítulo 21 de Gênesis. Mas antes, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Se tem agregado na sua vida, se tem feito você virar chaves, se tem te aproximado de Deus, se tem feito você cada dia mais aprender um pouco mais. Então compartilha com 3 amigos, chama eles para assistir os vídeos, porque todas segundas e quintas tem uma palavra de Deus para você, para que você possa crescer em graça e sabedoria. Então vamos dar aqui continuidade. Diz assim: Abraão faz aliança com Abimeleque. Antes de a gente iniciar a palavra, eu queria pedir a você, feche os seus olhos se possível. Se você não pode, entre em espírito de oração. Vamos apresentar a nossa vida a Deus. Pai bendito e adorado Deus, eis que aqui nós estamos, Senhor Jesus, para te dizer que nós somos dependentes de Ti. Fala conosco através da Tua palavra, dai-nos sabedoria e discernimento para entender. Meu Deus, fala o coração de cada um de nós, que assim nós possamos praticar e viver o Teu ensinamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz assim, peregrino, versículo 22. Por esse tempo, Abimeleque, Ficom, comandante do exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. O que gerou, você pode estar perguntando aqui, o que gerou esses homens virem falar com Abraão e dizer que Deus era com ele em tudo o que faz, peregrino? É porque Abraão, aonde ele estava, onde ele colocava a mão, o Senhor fazia aonde ele estava prosperar. Então, para aqueles que ali onde ele estava habitando, eles perceberam que Abraão era diferente. Então nós temos, peregrino, que ser sal. Aonde nós estivermos tem que haver uma diferença. Já é uma diferença porque o ambiente vai ficar pesado, vai haver intrigas? Não, peregrino. Aonde você está, você tem que trazer paz. Você tem que trazer iluminação, você tem que trazer solução. Você tem que ser aquele que traz solução, aquele que traz aconchego, paz, orientação. Abraão era dessa forma. Por isso que levou eles a falarem isso no versículo 22. Deus é contigo em tudo o que fazes, Abraão. Versículo 23. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não, mentirás, e nem a meu filho, e nem ao meu neto, e assim que usares comigo e com a terra em que te tens habitados, daquela mesma bondade com que eu te tratei. É o que ele estava pedindo. Ele estava pedindo que Abraão não mentisse para ele, que ele iria falar algo e que iria saber a verdade. Por que, Jefferson, ele estava tão importando agora com o que Abraão iria falar? Porque ele estava próximo a fazer um acordo, fazer uma aliança. Então ele queria que tivesse aquela palavra. E antigamente, peregrinos, o que tinha mais entre pactos, entre homens, não era documentado fisicamente. Porque naquele tempo, principalmente para o povo de Israel, o que valia mais naquele início era a palavra. A palavra qual um homem e outro homem, ou um homem e outra mulher, eles davam, era como se fosse um texto escrito de certificação
de que aquilo iria ser feito. Então os homens, eles tinham muito isso. Por isso, se você perguntar aos seus pais de antigamente, os seus avós, você vai perguntar: avô, como é que vocês faziam um acordo? Ele vai dizer assim: por meio da palavra. Um homem, ele só tem caráter se ele cumprir a sua palavra. Por isso que muitas pessoas falam dessa forma. As pessoas idosas, ele diz: você conhece alguém pela palavra, se ele cumpre aquilo a qual ele disse que iria fazer. Se ele não tem palavra, ele não tem caráter. Eu me lembro muito bem do meu avô, ele falava assim: esse homem aqui, ele é um homem realmente fiel, esse aqui é um homem de caráter. Mas aquele outro ali, ele é um caba da peste. Caba da peste é na forma dele dizer que aquele outro não tinha palavra, ele não cumpria a sua palavra. Então a gente vai vendo isso, peregrino, como é importante que nós tenhamos coerência naquilo que nós pronunciamos. Que aquilo ao qual nós falamos tem que ser algo que, se a gente falou, a gente cumpre. Por que, Jefferson? Porque se você é incoerente, primeiramente você está sendo, por si só, você está se auto-sabotando. Você está enganando a si mesmo. Porque não há maior engano do que você mesmo se enganar. Tentar mentir para você mesmo. E muitas pessoas fazem isso. Elas mentem para si mesmo que não, a minha vida está sendo destruída, mas é por causa de fulano, de cicrano, de terceiros. Não, eu estou indo aqui de mal a pior, mas a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é de outro. Ela fica sempre terceirizando algo que deveria e é por dever. Ela tem que ter responsabilidade dela mesma. E elas ficam terceirizando a culpa, a responsabilidade. E por isso que muitas vezes você fica preso a um ambiente, um ciclo destrutivo. Porque enquanto você viver terceirizando a autorresponsabilidade, a responsabilidade da sua vida financeira, da sua família, terceirizando para outros, você nunca vai sair do ciclo destrutivo. Porque enquanto você terceirizar a autoridade da mudança, da transformação, você vai estar apenas como um espectador. É como se você fosse ver um jogo de futebol, ou como se você fosse ver uma corrida de carros. Enquanto você está como espectador, a única coisa que você pode fazer, peregrino, é torcer. Torcer que o time ganhe ou que o time perca o adversário. Ou se você está numa corrida de Fórmula 1, você só pode torcer que o seu carro, a qual você tem ou gosta, a marca do carro, ele ganhe. Você não pode mudar nem sequer uma vírgula entre o placar do adversário ou o placar do seu jogador, do seu time que você gosta, ou do carro a qual você gosta, que você quer que chegue primeiro. Entendendo isso, nós já temos aqui esse versículo 23 que fala: agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás, Abraão, nem a meu filho e nem a meu neto, e assim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Que bondade foi essa, Jefferson? Se lembra que quando Abimeleque, devolveu Sara a Abraão, ele entregou também a terra para que Abraão habitasse. Não somente isso, ele ainda também deu dinheiro a Abraão para que ele pudesse sair da casa dele honrado e pedindo como se fosse uma forma de agradecimento e de desculpa pelo constrangimento. Então Abimeleque, ele abençoou Abraão. Mas Jefferson, naquele aspecto que aconteceu anteriormente, não tinha sido Abraão que tinha errado, foi. Mas aí onde é que está? Quando você abençoa, você é abençoado. Por mais que não seja a mesma pessoa que venha trazer a bênção a qual você derramou sobre a vida daquela pessoa, mas a semente a qual você plantou, ela vai nascer e algum dia alguém vai chegar e retribuir o que você plantou. Entendendo isso, nós vemos aqui para o versículo 24, respondeu Abraão, eu juro. Olha aí, a importância da palavra, peregrino. A importância do que aquilo que você pronuncia seja coerente. Abraão aqui deu a sua palavra. Será que hoje, peregrino, a sua palavra tem valido mais do que o dinheiro a qual você tem?
Será que a tua palavra tem valido mais, tem tido mais credibilidade do que a sua forma de agir? Então, e aí, pare para refletir. Se a tua palavra é tão mais importante do que o dinheiro que você anda no bolso. Porque muito mais vale você ter um caráter e ter coerência naquilo que você fala do que o dinheiro. Porque você vai entender, peregrino, que com o passar do tempo, muitas vezes você pode não ter nem um centavo no bolso. Mas se você tem um caráter, se a pessoa te conhece, sabe da tua idoneidade, da tua fidelidade, ela vai sempre confiar em você. Por isso que é importante a gente cumprir e arcar com aquilo a qual nós falamos, para que não chegue um dia da gente ser incoerente perante, principalmente a Deus e segundo aos homens, para que você ande de forma de cabeça erguida nessa terra. Então foi por isso que Abraão no versículo 4 disse, respondeu Abraão, eu juro. Então aqui valia mais do que um papel escrito, peregrino. Quando Abraão ele falou que assim iria fazer, ele estava testificando que aquilo a qual Abimeleque falaria, ele cumpriria. Jefferson, isso vale até os dias de hoje. Infelizmente, em muitos lugares não. Por quê? Porque hoje está muito turvado o que é ser coerente, o que é ser verdadeiro. Hoje muitos pilares e princípios inegociáveis foram trocados por fúteis pensamentos e muitas vezes por fúteis ensinamentos que só são palavras jogadas ao vento. Você vai ver aí que muitas pessoas só têm palavras jogadas ao vento, que só tem uma vida apenas de fachada. O que é uma vida de fachada, Jefferson? Uma vida que é somente uma vida que aparenta ser alguma coisa, mas que quando você se aproxima, você vê que não é nada daquilo a qual ela mostra. Seja na parte de fotos, seja em partes de stories, seja aonde for que ela mostre. Ela mostra somente uma face como uma máscara. E acaba que essas pessoas que vivem dessa forma, peregrino, uma hora ou outra, ela vai acabar entrando em uma depressão. Por quê? Porque enquanto você continuar alimentando em si a mentira da sua falsa realidade, vai chegar um momento que essa realidade, a qual é falsa, vai cair. Ela não tem como perdurar por muito tempo. Ela pode perdurar por alguns anos. Vai chegar um momento que a verdade nua e crua da realidade a qual ela existe, qual ela vive, vai aparecer. Por isso que é importante você desde já, peregrino, entender que não adianta você ter uma vida apenas de fantasia ou de máscaras. Viva a sua vida de forma coerente. Viva a sua vida com os pés no chão. Jefferson, e como é que eu vivo dessa forma? Seja honesto. Jefferson, mas eu estou com dívidas. Então vá à pessoa e reconheça e negocie a sua dívida. Não fuja dela. Não seja uma pessoa que vive fugindo pelas esquinas. Se você não tem condições, fale para a pessoa e arranje um método, uma forma que você possa pagar de forma parcelada, mas seja fiel. Se você não pode pagar com a parcela mais alta, fale para ela e explique. Porque dessa forma você vai estar sendo coerente. Não prometa o que você não pode, mas se aquilo está dentro do seu orçamento, diga, ó, eu posso ajudar com isso, mas eu vou te pagar aos poucos, até que eu tenha mais. Isso é uma forma de você ser coerente, de você ser uma pessoa que tem uma palavra. Por isso que Abraão falou aqui, eu juro. Versículo 25. Nada obstante, ou naquele momento, Abraão respondeu a Abimeleque, por acaso, ou por causa de um poço de água, que o servo deste lhe havia tomado à força. Então olha o que aconteceu. Aconteceu aqui que houve algum problema, que um poço foi como furtado, retirado à força. Por isso que diz aqui, ó, nada obstante, Abraão repreendeu
a Abimeleque por causa de um poço de água que o servo dele lhe havia tomado à força. Abraão falou algo a Abimeleque. Abimeleque, há um poço de água que aconteceu aí que foram retirados. Alguém veio e tomou o poço de água. Jefferson, mas por que era tão importante o poço de água? Porque naquele tempo, se lembre que eles eram cuidadores e criadores de animais. Então, o poço de água era o ponto vital para manter os seus rebanhos hidratados e sobreviverem. Principalmente para pessoas que eram nômades, pessoas que viviam se mudando e deslocando, e também porque havia um deserto. Então, aquele local onde havia poço era o local onde havia descanso para a bebida dos seus animais. Então, por isso que Abraão falou aqui, houve uma tomada à força de um poço. Olha o que diz o versículo 26. Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. E olha o que Abimeleque falou. Abraão, infelizmente, se aconteceu isso, eu não sei quem foi que ocasionou isso. Eu não tenho essa informação e não chegou até mim. Aqui já vem outro ponto. Por isso que é importante, peregrino, quando você for falar com alguém, vá direto à pessoa a qual você tem algo a conversar. Não converse com terceiros, não fale com quartos e nem com segundos. Fale com a pessoa a qual você tem aquela dívida ou tem aquela negociação a fazer. Não fale com quem não tem o que te responder, para que não haja as seguintes falas ou até mesmo as seguintes palavras de fofoca. Então, por isso que Abraão ele falou diretamente com quem? Com Abimeleque. Abimeleque era o dono também de outra parte da região e onde tinha também povos que serviam a ele, servos, e que também ele tinha animais. Então Abraão tirou a dúvida diretamente com Abimeleque. E Abimeleque falou: Abraão, sobre o poço que alguém tomou de ti, eu não sei quem foi. Eu não tenho ainda essa informação, mas se foi alguém dos meus, eu vou verificar. Então aí por isso que é importante. E muitas vezes acontece isso. Muitas vezes você está servindo alguém, trabalhando para alguém, e acaba que um encarregado, alguma outra pessoa que trabalha com você, fala algo como se fosse o seu chefe que mandou, ou como se fosse o seu líder, e você toma como verdade sem antes verificar se realmente quem falou foi o seu líder, ou o seu chefe, ou o seu patrão. E acaba que você toma a falar algo que não deveria. Abraão aqui ele falou diretamente com Abimeleque, o dono dos servos. Então o que é que isso nos orienta? Para que não aconteça que você abra brecha, para que você caia. Porque no momento que você começa a falar, as suas palavras idas, mandadas, elas não tornam a voltar vazias. Se você falou algo que não deveria, uma fofoca, algo que vai contra a coerência, aquilo que estava correto, aquilo que você achava que estava certo, você vai acabar colhendo o fruto das suas palavras. Então aqui fala muito sobre você ter diligência, prudência e sabedoria. Olha o que diz aqui o versículo novamente, 25. No obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que o servo deste lhe havia tomado à força. Então foi o servo de Abimeleque que tomou o poço. Mas Abimeleque, no versículo 26, ele respondeu Abimeleque: não sei quem teria feito isso, Abraão. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Olha o que aconteceu. Abimeleque reconheceu o seguinte: Abraão, eu não sabia. Se algum dos meus servos agiu de má fé e sem a minha autorização, eu já aqui peço desculpas a você e vamos fechar uma aliança. O que é aliança? Um acordo. Um acordo de mútua cooperação em que ambos vão ter ganhos. Tanto Abraão vai ganhar como Abimeleque vai ganhar. Eles vão se unir para poder cooperar. Jefferson, e o que é que eu ganho me unindo, cooperando?
Primeiro, peregrino, quando você coopera, você está somando para algo que vai além de você. Quando você está unido, é mais fácil você continuar a crescer, porque você não necessita trabalhar sozinho. E quando você está unido, você tem uma equipe. E por isso que é muito importante você entender que você necessita de pessoas. Você necessita de outros para poder crescer. Não adianta você achar que vai ganhar o mundo se você não tem a humildade, a coerência e também a sabedoria de entender que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Mas Jefferson, eu cheguei aqui sozinho. Realmente? Certeza? Não teve ninguém que te orientou, não teve ninguém que falou, que instruiu, que chamou a sua atenção sobre alguns pontos a qual você deveria tomar por atenção? Realmente, será que não teve ninguém que te apoiou, que te deu uma orientação? Você pode ter muitas pessoas que não te ajudaram, mas com certeza você tem pessoas que cooperaram para que você chegasse onde você chegou. Você tem que ter essa coerência de também reconhecer quem te ajudou, peregrino. Vamos seguindo aqui. Versículo 28. Pois Abraão aparte 7 cordeiros do rebanho, e perguntou-lhe Abimeleque a Abraão: o que significa esses 7 cordeiros que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minha mão os 7 cordeiros, para que sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Então, Abraão estava fazendo aqui uma forma de mostrar que Abimeleque, a qual poço que ele tinha, foi ele que cavou. Então, vou só repetir aqui o versículo 27 para a gente entender. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Então, Abraão entregou a Abimeleque uma oferta de aliança. É como se fosse uma comemoração. Quando você fecha uma aliança, há uma comemoração entre você e o seu sócio, o seu parceiro. Versículo 28. Pois Abraão aparte 7 cordeiros dos rebanhos, e perguntou a Abimeleque se entendeu o que Abraão estava fazendo. E ele perguntou o que significa esses cordeiros que puseste à parte. E respondeu Abraão: receberás de minha mão os 7 cordeiros, para que sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Então Abraão estava testificando a Abimeleque o ponto de coerência dele, que ele tinha realmente cavado. Ele estava dando uma prova de confirmação, dando assim uma oferta, dizendo: eu estou dando essa oferta porque eu estou deixando aqui certificado e confirmado, Abimeleque, perante você, que eu que abri o poço, a qual eu informei que teve algum dos seus servos que vieram tomar à força o poço a qual eu abri. E como eu disse a vocês, peregrino, que era importantíssimo. Por quê? Porque ele necessitava da água do poço para dar de beber aos seus animais, para que eles mantivessem a saúde, o vigor, para que assim eles continuassem a se multiplicar e dar outros filhotes, e assim poder crescer o rebanho. E naquele tempo a moeda de troca não era o dinheiro ainda. A moeda de troca era animais por outros serviços, por outros produtos, eram os outros alimentos que viriam do animal, como a lã, como o leite, como os outros serviços. Então era moeda de troca. Quanto maior era o rebanho daquele servo, daquele senhor, maior era a sua riqueza, porque ele teria mais outros objetos para trocar. Então olha aí como é importante você ter essa sabedoria e também saber administrar o que você tem. Vamos seguindo aqui. Versículo 31. Por isso se chamou aquele lugar de Betseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Betseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficom, comandante do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. Então eles fizeram uma aliança. E aqui nós vamos chegar a um outro ponto como é muito importante. Com quem, peregrino, você tem firmado alianças? Com quem você tem fechado acordos? As pessoas a qual você tem como sócio são pessoas que vivem sobre princípios?
ou se você tem feito acordos com qualquer pessoa, de qualquer maneira, sem nenhuma prioridade ou sem nenhum filtro, sem nenhuma pergunta ou intenção de entender qual o motivo que leva a pessoa a querer ser seu sócio. Se você tem feito uma rápida ou até mesmo incoerente, sem buscar entender a motivação a qual move o seu sócio, você pode estar dando um passo para poder cair, um passo para o precipício. Como assim, Jefferson? Estou dando um passo para o precipício? Sim. Porque quando você faz uma sociedade, é como se você estivesse colocando a sua mão e o seu dedo e escrevendo o que o seu sócio faz, o seu nome também vai junto. O que o seu sócio faz, o seu nome também está no meio. Por isso que quando você vê uma empresa que ela cai ou é que ela é encontrada em forma ilícita, tanto o empresário como toda a equipe é informada como ladrões. Por quê? Porque aonde está um sócio, o outro também releva a culpa. Por mais que você não tenha feito nada, mas você leva a culpa por ser sócio. Então a gente já entende aqui um ponto muito importante, que a gente tem que saber filtrar com quem a gente faz sociedade, que a gente tem que filtrar com quem a gente faz aliança, que não é qualquer pessoa que nós devemos fazer aliança, que as pessoas a qual nós devemos fazer aliança, a qual nós devemos conduzir os nossos pontos de crescimento, de negócio e aliança com pessoas que têm o mesmo princípio que você, para que você assim não venha cair em ciladas, para que o seu sócio não esteja plantando frutos ruins e você plantando frutos bons, você estando plantando trigo e ele plantando joio. Então você tem que saber o que o seu sócio planta, para que assim você não venha cair e ser prejudicado por causa da atitude e dos caminhos a qual ele tomou. E muitos peregrinos acabam sofrendo por causa disso. Faz aliança com pessoas erradas, faz ainda mais uma aliança que perdura para toda a tua vida e que muitas vezes, quando feito de forma errada, você tem muita dor de cabeça para poder consertar. É o casamento. O casamento é uma aliança que vai perdurar pela sua vida inteira. Uma aliança a qual você faz com uma pessoa que ela deve ter os mesmos princípios que você, porque é no amor, é na doença, é na alegria, é na tristeza, você tem que estar junto. Então ali você vai estar dividindo a sua vida, os seus caminhos, o seu pensamento. Então você tem que saber o que você tem feito, peregrino. Porque se você assim não souber o que você está fazendo, você não vai ter como prosseguir na sua jornada. Vou repetir novamente o versículo aqui, 31. Por isso se chamou aquele lugar de Bet-seba, porque ali juraram eles ambos, quem? Abraão e Abimeleque, fizeram um juramento de palavra. Assim fizeram aliança em Bet-seba. Levantaram-se Abimeleque e Ficom, comandante do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. Plantou Abraão, olha aí, tamargueiras em Bet-seba, invocou ali o nome do Senhor Deus, o Eterno. E foi Abraão por muito tempo morador da terra dos filisteus. Olha aí, peregrino. Abraão, ele habitou em uma terra onde muitos daqueles povos eram seus inimigos. Mas ele habitou em uma terra inimiga e mesmo assim prosperou, mesmo assim cresceu. Mas ele prosperou por qual motivo? Porque primeiro, ele vivia sobre princípios inegociáveis. Ele vivia obedecendo ao Senhor. Ele fechou uma aliança com alguém que era coerente, que entendia o servir ao Senhor. Abimeleque, ele tinha noção de quem era Deus. Ele tinha noção. Se Abimeleque não tivesse noção de quem era Deus, ele tinha se deitado com Sara no capítulo 20. Mas ele, temendo ao Senhor, a orientação a qual Deus deu a ele em sonho, ele o que fez? Ele entregou Sara a Abraão e assim ele foi abençoado. Então saiba com quem você tem fechado alianças. Porque se as suas alianças têm sido com pessoas erradas, cuide logo para poder finalizar e romper as alianças com as pessoas erradas, para que assim você não venha cair em um poço a qual você não tem como sair. Então a palavra de hoje
nós falamos sobre coerência, nós falamos sobre a importância de andar com o Senhor, nós falamos sobre a importância de saber filtrar as pessoas que vão andar conosco, a importância de a nossa palavra ser uma palavra que seja fiel, coerente e cumpra com aquilo que a gente fala. Que a nossa palavra deve ser mais importante do que o dinheiro que está em nosso bolso. Nós falamos sobre a importância da fidelidade, de você, quando fechar um acordo, cumprir com ele. E nós falamos sobre a importância de você corrigir a aliança a qual você fez, se está feita de forma incorreta, com a pessoa errada, com a pessoa que não tem princípios, que vivem uma vida desregrada em erros, em pecados, porque não adianta você plantar trigo enquanto a outra planta joio, porque quando você juntar as duas, o único fruto que vai ser bom é o seu, e aí você vai estar em um jugo desigual, em que você vai partilhar o trigo enquanto você vai ter joio. Então essa era a palavra de Deus para nós, peregrinos. Vamos agradecer a Deus, pedir para Ele poder nos ensinar a praticar esses ensinamentos. Pai bendito e adorado Deus, aqui nós nos encontramos, ó Pai, diante de Ti. Graças nós te damos por cada um desses ensinamentos, pela Tua palavra, Pai. Nos ensina a obedecer e nos dá sabedoria para saber filtrar as pessoas a qual devem andar ao nosso lado. Nos ensina, meu Pai, a ter uma palavra coerente com o que a gente vive, o que a gente fala, o que a gente pratica, para que assim o Teu nome venha ser glorificado, aonde quer que a gente for. Assim como Abraão era abençoado em tudo o que ele fazia, que esses peregrinos sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.